Bom dia, pessoal, tudo certo? Estou aqui para falar mais uma vez sobre os custos da Copa do Brasil de Flag, da Superfinal. Agora que eu vi que eu tô com a camisa branca no fundo branco, mas beleza, vamos seguir o baile. Então, deixa o seu like, se inscreve e, enfim, depois de toda a repercussão ali da mensagem, de como foi comunicado esse primeiro impacto dos custos, do aumento, do dobro, né, tanto para os clubes quanto para os atletas, a CBFA fez uma reunião nessa última terça-feira, se eu não me engano, não lembro de cabeça, e expôs um documento de custos, com os custos do ano passado, com os custos desse ano, as previsões orçamentárias, que a gente pode discutir mais para frente sobre, e, enfim, e aproveitou também já para estruturar o campeonato de 2026 com o número de vagas, datas e etc. Tá um material super bom, super rico, bastante discussão que a gente vai conseguir trazer a partir dele. Mas antes, eu queria falar um ponto sobre o vídeo anterior. Foi um vídeo sobre a forma com que as coisas eram comunicadas e surgiu as dúvidas das pessoas sobre por exemplo, assim, né? As pessoas falaram: mas a CBFA tem R$ 1 milhão ali pela lei do incentivo do esporte, onde está esse dinheiro? E acho que tem um entendimento um pouco não aprofundado sobre o que a lei do incentivo do esporte é, o que ela implica e o que ela faz efetivamente, assim. Quando você entra dentro da lei do incentivo do esporte, a CBFA e diversos outros órgãos, clubes, pessoas, projetos que entram dentro da lei do incentivo do esporte, eles fazem um projeto que é quase que um TCC, onde você estrutura o seu projeto, faz um pouco de previsões orçamentárias dos gastos, de quanto que você precisa de verba, e você envia para o Ministério do Esporte aprovar. O valor que o Ministério do Esporte aprova não é simplesmente o Ministério do Esporte faz um Pix de R$ 1.300.000, eu acho que é o valor para a CBFA, e já cai na conta da CBFA. Não é isso. A lei do incentivo do esporte é uma lei de fomento de destinação tributária das empresas para os contemplados na LIE. Então, por exemplo, aquele valor de 1.700, 1.300, não lembro agora, milhões de reais, ele é o quanto a CBFA pode conquistar parcerias para que a destinação tributária dessas empresas, ao invés de ser para a Receita Federal, ela vai para a CBFA. E é basicamente o quanto que você consegue construir de um tonel para guardar água, basicamente assim. Não necessariamente é um Pix que vem direto. Então, é um erro a gente falar que a CBFA tem 1.300 em conta. Isso não acontece. Isso basicamente, agora com esse valor aprovado, a CBFA pode procurar parceiros, que provavelmente é o que está acontecendo agora, para fazer essas doações de verbas destinatárias. Por exemplo, eu sou a Bruxelas Seguros, eu sou uma seguradora aqui, a Bruxelas Seguros. Eu vou virar parceira da CBFA e a partir daqui, com um acordo firmado, eu vou ter uma dedução fiscal que, ao invés de eu destinar para a Receita Federal, vou destinar para a CBFA, beleza? Mais para a gente colocar os pingos nos is do entendimento das coisas, para a gente conseguir cobrar de forma justa também, e não só ficar viajando na maionese sobre valores que às vezes aparecem para a gente, às vezes a gente não entende. Dito isso, isso posto, a CBFA apresentou esse arquivo para a gente em reunião, e eu vou passar pelo arquivo para vocês, deixa eu colocar minha tela aqui. É um arquivo bem legal, tem bastante coisa aqui para a gente discutir, e vamos começar aqui a falar algumas coisinhas, né? Então, o que a gente está vendo aqui em big numbers, né? Então, a gente vai ter 22 estados representados no Brasileirão de Flag com as pré-inscrições, né? A gente sabe que tem bastante desistência no meio desse caminho. Então, são 161 equipes, 59 femininas e 102 equipes masculinas, e por região aqui a gente tem 15 no norte, 29 no nordeste, 19 no centro-oeste, 62 no sudeste, que é muita equipe, isso vai desembocar nas pré-regionais também, e 36 no sul. Quando a gente fala de etapas regionais, a gente não tem mais aquela questão de Sudeste 1, Sudeste 2, Norte 1, Norte 2, que também tinha. Então, tudo vai ter uma etapa regional só.
Só que isso desemboca para o Nordeste e para o Sudeste 2 pré-etapas, que basicamente vão entrar times com ranqueamento um pouco menor e novos entrantes aí no campeonato. Então a gente vai ter 2 etapas pré-regionais e uma final regional, que é o que a gente entende ali como o antigo regional do ano passado, tá? Isso foi um teste que aconteceu principalmente no Nordeste no ano passado e, enfim, conversando com algumas pessoas ali que jogaram, a gente e conversando também com os pontos trazidos pelos representantes do Sudeste, implicou em mais datas, em mais custo e não necessariamente ali mais jogo proveitoso, tá? Mas, enfim, eu tenho uma opinião já um pouco mais diferente sobre a Copa do Brasil. Eu não acho que talvez a principal competição de uma equipe que esteja começando tenha que ser a Copa do Brasil, tá? Eu acho que esse bonde já partiu um pouco. Acho que você, como equipe nova, deve procurar o seu estado e deve procurar fomentar o flag dentro do seu estado para depois você amadurecer como equipe e aí sim você pensar em disputar um Brasileirão de flag. Porque vão ter mais essas barreiras, tá? Então a tendência é cada vez mais a gente ter mais datas dentro do Brasileiro de flag e isso implica em custos, implica em viagem, né? Então vai muito do que a equipe consegue arcar, do que os atletas conseguem arcar também. Mas enfim, vai de cada realidade também. Tudo é muito relativo, mas fomentem o flag no estado de vocês também. E aqui, né, trazendo um pouco também uma novidade super importante sobre o circuito nacional, a gente vai ter uma Série C com uma etapa nacional com mais oportunidades para os outros times que jogaram nacionalmente, só que tem um detalhe aqui, super final, o circuito nacional vai ser quase que todo no segundo semestre, só que a super final vão ter apenas 12 equipes, não mais 16, isso principalmente vai refletir principalmente na região sudeste, que acredito que seja que perca mais vagas, porque né, a gente tinha 6 vagas aqui no sudeste, e com a unificação do regional, muito provavelmente a gente tem ali 3, 4 vagas, não sei como vai ficar essa questão ali das divisões, mas agora a gente sai de um cenário de 16 para 12 equipes. Na Taça Brasil também serão 12 equipes consideradas ali intermediárias, vai pelo ranqueamento ali das suas regionais, e a Série C, como eu já falei, é uma etapa a mais para a oportunidade desses times novos, desses times que não conseguem chegar numa superfinal, numa Taça Brasil, ter um calendário ali mais estendido. Oi, Calizinha. Só um minuto. Ela vai ficar voltando aqui. Bom, um dos motivos ali para a gente poder ter esse aumento, né, esse aumento pela CBFA, é que a gente vai ter transmissão de todos os jogos dos campos principais, a gente vai ter uma maior produção de conteúdo, maior número de publicações, e explorar melhor também a história dos times dos atletas junto com a agência For Content, que também ajudou aqui no template, e também a equipe da CBFA. Então, foi um pouco ali da defesa trazida pela CBFA para esse aumento dos custos. Aqui o ponto das despesas em 2025, assim, isso aqui não é uma prestação de contas, tá? Isso aqui é só um demonstrativo orçamentário, né? Porque prestação de contas, acho que a gente tinha que ter algumas coisas mais esmiuçadas e na reunião o pessoal pediu um pouco mais de detalhe e isso não poderia ser compartilhado segundo a CBFA. Tá bom? Então aqui a gente tem um valor de R$470 mil para rodar totalmente o cenário nacional do flag football no país. Então, todas as regionais, despesas gerais, edição de vídeo, YouTube, despesa administrativa e os custos, né? E aqui fica o destaque para a superfinal masculina, teve um menor custo porque a arbitragem foi paga pelo COB. Então, a gente vai ver também o peso das arbitragens também nos custos. Então, as maiores despesas da superfinal, né, no Brasileirão de Flag Football foi a arbitragem, né? Na superfinal masculina a gente teve ali 26 mil, na superfinal feminina 23 mil, e na Taça Brasil 19 mil, e no torneio de base 56 mil. Isso aqui não tem como deduzir, gente. É arbitragem, não, o campeonato não funciona sem arbitragem. Então, a gente pode discutir os valores, sempre dá muito bafafá quando a gente fala de pessoas ganhando dinheiro com futebol americano. Eu não vou entrar aqui nesse aspecto, eu acho que isso aqui é bem estressado nas redes sociais, não é essa pauta que eu quero dar visibilidade. E aqui a gente está tendo um comparativo de receita 2025 e previsão de receita, né? Não é uma previsão de como gastar, ainda não tem
muito o foco da destinação disso, né? Então, aqui é uma comparativa 2025-2026, então a gente tinha 125 times em 2025, para 2026 a gente tem 140, cada time pagava R$600, agora a gente vai ter um pagamento de 1.200 por time, tem um 10% do site ali, que deve ser um valor de manutenção, que é 67, totalizando ali, né? Na verdade, aqui não é 67, né? Aqui é 8. Calma aí, acho que essa soma aqui tá equivocada, ou eu tô chapando. Enfim, eu acho que não tá muito claro aqui na tabela, mas eu acredito que esteja deduzindo os 10%, tá. Então, a arrecadação total, desses 75 mil, a gente tem que tirar 10% do site, então fica aqui uma arrecadação de 67.500 que vai para a CBFA. Idem aqui para 2026, a ideia é realmente ter 151 mil de arrecadação dos times. Dos atletas, a gente teve 2.147, a ideia para esse ano ter 2.350. Então, a gente vai ter uma cobrança ali de 120 por atleta, dobrando, né, o que era no ano passado, que eram R$60. Então, a gente vai ter uma arrecadação total ali em 2025 de 183 mil e uma arrecadação total para esse ano de 405 mil, pensando nas arrecadações clubes, atletas, sem nenhum patrocínio, que ainda, se a gente for comparar com o que está orçado aqui, né, em 2025, ainda é menor, né? Um valor menor que os 470. Então, teria um gap ainda ali de 70 mil para poder cobrir com o orçamento previsto desse ano, cobrir o que foi o ano passado. Então, a gente acredita que esse ano ainda tenha mais gastos do que o ano passado. É o que a CBFA usa para defender esse aumento, né? E defender o porquê está cobrando mais dos clubes. E para esse aumento, ele defende que era o mesmo valor desde 2022, desde o pós-pandemia aqui, que a gente tinha o histórico das taxas. Então, era R$60 da taxa de afiliação do atleta e 600 por time, e pagava-se também um rateio. A ideia é que a CBFA, com esse valor, muito provavelmente extingua o rateio. Vamos ver se isso vai acontecer, se isso vai ser possível. Mas aqui está o histórico. E em 2025, a gente teve R$600 de taxa de inscrição, 600 de inscrição por time, não houve rateio, porém a gente teve um recurso de patrocínio que não que poderiam ser divididos em mais frentes do que na execução do campeonato, mas a gente ainda não tem a certeza que esse patrocínio vai ser renovado ali para 2026, então por isso a CBFA está cobrando ali já direto com os clubes para poder cobrir os custos, né? Então, assim, fica complicado com os clubes arcarem, né? Mas é um peso que os times para jogar Superfinal vão ter que ser feitos, tá? Já em 2026, a gente vai ter R$80 de filiação por atleta e R$40 de taxa de inscrição para os campeonatos. Então, além da carteirinha, a gente vai ter que pagar para se inscrever no campeonato. Isso também está acontecendo no torneio de seleções regionais, tá? Os atletas também estão tendo que pagar a inscrição. Por time, a gente vai ter que pagar R$1.200 para se inscrever, porém, a gente tem uns descontos progressivos de acordo com times que tem masculino, feminino, time de desenvolvimento, etc. Né? Então, a ideia aqui é não ter rateio para as regionais e não haverá novas cobranças para as etapas nacionais. Isso aqui é uma promessa da CBFA que a gente vai precisar ficar de olho para ver se isso vai acontecer ou não. E aqui é a questão dos valores progressivos, né? Em caso de duas equipes, A ou B, ou masculino e feminino, fica 2 mil no total, e a partir da terceira, de 3 ou mais equipes, é um acréscimo de R$500 por equipe. Por exemplo, né, o custo para se inscrever 3 equipes seria de R$2.500. Aqui, né, fica mais exacerbado, já estava ali naquela primeira mensagem, mas a gente vai conseguir até fazer o pagamento como clube até 4 parcelas, né? Dia 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, e o pagamento integral até 7 dias antes da primeira competição da equipe, né? Incluindo as classificatórias regionais. E aqui para os atletas, o prazo foi um pouco mais estendido, se eu não me engano, na mensagem estava até dia 15/3, agora foi para até dia 31, esse valor de R$80, que é a taxa da federação, e R$40 a serem pagos até 30 dias antes da etapa regional que o atleta participará. Então, fique atento, não tem como a gente criar um memorando único. Entenda quando você vai estrear e fique em dia na sua taxa de inscrição.
Datas das etapas regionais, a gente conseguiu ter um pouco uma ideia de calendário nessa reunião também, então a gente tem o torneio de seleções masculino acontecendo dia 7 e 8, né, o torneio de seleções regionais, o torneio de seleções feminino sendo dia 21 e 22 ali em BH, e a gente já começa a ter uma ideia de cenário nacional aqui nas pré-regionais, com dia 18 e 19 de abril sendo pré-regional Nordeste masculino, com local previsto para Caruaru, Pernambuco. Dia 25 e 26 de abril, a gente vai ter o primeiro pré-regional Sudeste masculino em São Paulo. As equipes ainda vão ser confirmadas. Dia 2 e 3 de maio, a gente vai ter o Regional Norte masculino, o Regional Nordeste feminino e o Regional Sul masculino, perdão, nas cidades de Manaus, Caruaru, também em Curitiba. Nesse final de semana aqui vai ter muito flag para todo mundo ver. Dia 9 e 10 de maio, o pré-regional Sudeste 2 masculino. E aqui, dia 16 de maio, Regional Centro-Oeste também, com local a definir. 23 e 24 de maio também o Regional Sudeste feminino. Dia 30 e dia 31 de maio, o Regional Norte feminino. Dia 6 e 7 de junho, o Regional Sul feminino, ainda a confirmar, muito provavelmente. Dia 13 e 14 de junho, o Regional Centro-Oeste, aqui a gente já está falando das regionais mesmo. Aqui, dia 20 e 21 de junho, a gente vai falar do Regional Playoffs Sudeste masculino, 27 e 28 de junho, os Playoffs do Nordeste masculino, né, que vão vir das pré-regionais, culminando nesses playoffs para decidir quem vai ficar com a vaga para a superfinal. Bom, aqui, né, nas ideias de datas, a gente vai ter a Série C em setembro, Série B em setembro também. A expectativa da superfinal masculina seja em outubro e a expectativa da superfinal feminina em novembro. E aqui a gente termina o material desenvolvido pela CBFA. O que fica desse material? É que pelo menos a gente tem um pouco mais dos porquês, mas ainda a gente ainda não tem muita profundidade de onde esse dinheiro vai ser destinado, do porquê, né? A gente não tem, mais uma vez voltando ao meu primeiro vídeo, a gente não tem um detalhamento para onde esse dinheiro vai, não tem um planejamento ainda muito claro, pelo menos pelo que foi aberto para a gente. O que fica é que a gente vai ter uma mudança significativa no torneio, tanto pelo número de vagas e pela inserção das pré-regionais e das pré-regionais e da Série C e da Taça Brasil vai se manter, e da inclusão da Série C ainda sem nome. Então, a gente vai ter uma mudança estrutural um pouquinho na superfinal. Isso vai culminar em menos equipes classificadas, em jogos mais disputados para a superfinal. Vamos ver como vai ser esse impacto das 12 equipes indo para a final, e o que isso impacta nas regionais. Mas ainda falta um pouquinho de clareza sobre como esse dinheiro vai ser destinado. A gente vai ter que continuar acompanhando para ver o que foi prometido e o que foi entregue. Eu fico à disposição aqui com o canal para fazer esses acompanhamentos assim que a gente tiver a disponibilidade das coisas e entendendo o que vai vir. Mas o que fica é que a gente teve um pouquinho mais de motivos do porquê essa taxa dobrou, mas ainda sem muito planejamento para onde isso vai ser destinado. A gente tem bullet points e sem muito planejamento do que está sendo aberto, beleza? Então, deixe seu comentário aqui. A ideia é ser um pouco mais expositivo e menos opinativo, porque eu já dei opinião demais no último vídeo, beleza? Tamo junto. Qualquer dúvida sobre a lei do incentivo do esporte, comenta aqui que eu tiro suas dúvidas também. E, mais uma vez, para a gente poder cobrar as pessoas corretamente, a gente tem que entender todo o ambiente que envolve esse ambiente de captação. Fechou? Um beijo e até a próxima.